O humanismo foi caracterizado pelo rompimento do poder e da influência da Igreja Católica sobre todo tipo de conhecimento. Surgiu o antropocentrismo. O ser humano foi colocado no centro de tudo e passou a tentar explicar o mundo a partir de reflexões e da ciência. Nesse momento, surgiu o famoso conflito entre ciência e religião, que é discutido até a atualidade. Os humanistas tinham uma ideia de que os direitos dos seres humanos deviam estar sobrepostos à sociedade. Eles buscavam sempre o conhecimento. Foi uma época em que teve muita racionalidade. Tudo eles queriam uma resposta com base na ciência ou com base em reflexões deles mesmos. Além disso, eles tinham uma capacidade de indignação. Eles queriam descobrir o porquê das coisas. Eles não queriam viver de acordo com o que a igreja dizia ser certo. Então chegou um ponto em que eles começaram a contestar se a igreja era capaz de gerenciar uma sociedade, se tudo devia ser de acordo com os ideais da Igreja Católica, se eles estavam tão certos assim. Um grande exemplo de um humanista foi o Martinho Lutero. Ele foi monge, mas por muito tempo ele contestou as ideias da igreja sobre muitas coisas. E um exemplo era o pagamento de indulgências. Será que as pessoas deveriam mesmo pagar para terem seus pecados absolvidos? Era uma coisa que ele sempre pensava. Além disso, ele via muitas outras coisas erradas. A corrupção do clero era um exemplo. Então, ele decidiu romper com a igreja e criar sua própria ideologia. Nesse momento, ele fez a reforma luterana. Ele criou uma nova doutrina. Essa doutrina, a principal ideia dela é a justificação pela fé, que a pessoa, ela pode ter seus pecados absolvidos por ter fé. Ela se salva, ela vai pro céu, ou enfim, a partir da fé que ela tem. E outra coisa é que ele acreditava que as pessoas podiam ter sua própria visão, sua própria interpretação da Bíblia. Algo que a Igreja Católica não deixava na época. A Igreja Católica dizia: esse trecho aqui significa isso, isso e aquilo. Lutero acreditava que cada um podia pegar cada trecho e interpretar da sua forma. Pegar e o que a pessoa interpreta é o que é certo para ela. E isso é uma característica clara da influência do humanismo nessa reforma. Bom, atualmente também tem ainda uma certa rivalidade entre ciência e religião, mas também existem conflitos com a religiosidade em casos de moralidade, de o que tu pensa ser diferente do que a igreja impõe. É algo mais pessoal das pessoas contra os princípios da igreja. Então, eu vou trazer algumas rivalidades entre ciência e religião, mas também coisas filosóficas, morais, que vai da interpretação e do que cada um acha certo, dos seus ideais. Então, a primeira coisa, as teorias de origem da vida. A igreja, por exemplo, ela acredita no criacionismo, que um ser superior, no caso Deus, criou o mundo e todos os seres vivos que nele habitam. Então, a gente foi criado por um ser superior. E dentro dessa teoria, existe uma meio estranha, que seria a teoria do fixismo, que é uma subteoria do criacionismo, que ela fala que quando Deus criou os seres humanos, tudo no planeta Terra já existia, então não teve evolução. Os seres humanos já foram criados seres humanos, os animais que aqui a gente conhece já vieram junto com a gente, nada foi evoluindo. E a teoria mais aceita é a teoria da evolução química. Ela diz que explodiu o Big Bang depois de anos de evolução, da formação dos planetas, de uma atmosfera primitiva na Terra. A matéria orgânica foi evoluindo e com essa evolução criou células primitivas, coacervados, que foram evoluindo até surgirem seres vivos, seres com
com todos os fatores biológicos que a gente conhece. E isso, pra muita gente, faz mais sentido do que simplesmente surgiu num planeta aleatoriamente, sem contexto algum. Outra coisa, medicina. Sempre tem uma questão com a medicina. Porque uma pessoa tá doente, ela vai lá, procura um médico, faz tratamentos, melhora, pra no final os familiares simplesmente falarem graças a Deus. Não, tem um trabalho de um médico, tem especialistas que ajudaram essa pessoa a melhorar. Mas simplesmente dão créditos a algo superior. Então isso é outra rivalidade que tem entre ciência e religião. Agora, em coisas morais, digamos assim. A igreja, por exemplo, não permite o sepultamento de pessoas que se suicidaram. E isso muita gente não considera certo, porque a pessoa morreu e muita gente quer fazer um ritual pra essa pessoa em homenagem à vida dela, mas a igreja acredita que é errado porque a pessoa tirou a própria vida. Outra coisa que é bem polêmica, que realmente vai de cada um, mas a igreja é totalmente contra, é o aborto. E muitos países o aborto não é legalizado por questão da igreja, que a igreja é totalmente contra, então ela impede, ela coloca uma barreira nisso. Isso é uma das razões pro aborto não ser totalmente legalizado em alguns países. E também tem a questão da homossexualidade, das pessoas que querem namorar pessoas do mesmo gênero, outras pessoas trans. A igreja nem sempre aceita, e isso é algo que as pessoas sempre têm um pé atrás. As pessoas não acreditam nisso, que a mesma igreja que prega o amor ao próximo, ela também, ao mesmo tempo, prega o ódio a pessoas diferentes. Então, sempre tem uma certa rivalidade, tanto em questões morais, filosóficas de cada um, quanto em questões científicas. E isso tudo é algo que a gente carrega desde esse período do humanismo, em que o ser humano decidiu se separar da igreja, em que o ser humano decidiu focar em si mesmo, tentar descobrir as coisas por si mesmo e não ir só pelo pensamento da igreja. Mas uma coisa importante a ressaltar é que a fé é importante. Ter fé em alguma coisa é importante. A fé é o que move cada um. Acreditar que tem algo depois dessa vida material que a gente tá é o que move as pessoas a continuar vivendo, porque senão a vida não teria sentido. Então, é importante ter fé, mas é importante ter um equilíbrio entre a tua moral e a ciência e a religião, porque a gente não sabe se é verdade ou não, a gente não sabe o que existe, a gente não sabe o que tem depois. Mas a fé, ao mesmo tempo, é o que nos move, é o que faz muita gente continuar vivendo para descobrir o que tem no fim. Inclusive, já foram feitas pesquisas que acreditar em Deus, acreditar em algo superior, é o que faz com que as pessoas se deem bem na vida. Porque elas acreditam que tem algo ajudando elas. Elas têm fé de que tem alguém maior olhando por elas. E isso acaba, de certa forma, aumentando a autoestima, fazendo com que ela se sinta abrigada por alguém, mesmo que seja alguém com que ela não possa ver frente a frente. Então, é importante ter fé. A fé é algo que nos move e que cada um pode ter a sua e criar a sua. Não precisa necessariamente seguir algo que é imposto por uma determinada doutrina. Disso já dá pra concluir que isso das pessoas ficarem refletindo também é algo que veio a partir dos humanistas. É isso que eu penso sobre o confronto entre ciência e religião e o que é similar com o que aconteceu no fim da Idade Média. Tipo, a similaridade é exatamente essa, de contestar a igreja, contestar os ideais da igreja, pensar, isso tá certo? Pensar, ter teus próprios pensamentos, pensar fora da caixa, ter tuas próprias ideias, tirar tuas próprias conclusões. Pra mim é isso. A similaridade dos fatos é que cada vez mais as pessoas querem tentar descobrir o que realmente existe. Elas querem tentar
a partir de estudos, de busca de informações, pensar o que é certo, criar teorias e não só seguir algo exatamente como tá dito para ser seguido. Essa é a similaridade, a busca por informação, a criação das próprias ideias e a liberdade de contestar o que tu pensa que tá errado.